E já estamos de volta ao vivo e em cores com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre o colesterol com o Dr. Silvio Diopato, médico cardiologista, aceitou nosso convite para explicar tudo o que a gente precisa saber e ouvir e entender sobre essa realidade quando a gente fala colesterol. Será que é o grande vilão? Não, não é bem assim. E a gente está aqui para entender. Doutor, o senhor falou, citou várias, Frei, eu trouxe várias telas assim, queria mostrar. Vamos lá, vamos trabalhar então? Vamos trabalhar? Eu queria convidar então para quem está em casa, nos acompanhando, vamos trabalhar aqui. Ele trouxe várias, deixa eu pegar minha caneta aqui. Opa, já estou vendo aqui, doutor, colesterol, o que você precisa saber. Agora, doutor, por favor, para quem está em casa acompanhando também. Bom, a gente começou falando que o colesterol é um fator de risco cardiovascular. Primeiro a gente falou da importância dele, ou seja, nós precisamos do colesterol, ele é importante, porém, quando em excesso, ele passa a ser um fator de risco vascular. Aquela imagem que a gente viu antes, né? Exato. Aí a pergunta, o nosso telespectador pode ter, mas o que é fator de risco cardiovascular? Bom, nós temos múltiplos fatores de risco. Eu vou citar alguns. Nós temos alguns que são imutáveis, não depende da nossa vontade. Por exemplo, a história familiar. Se você tem uma história familiar para doença coronariana, não tem jeito, isso não vai mudar, porque você trouxe na sua bagagem genética. Seguinte, sexo. Também não dá para a gente modificar. O sexo masculino tem um risco maior do que o sexo feminino. Os homens começam a manifestar essa doença aos 40 anos, mas a mulher não fica livre disso. Porque ela, nesse tempo de vida, ela está protegida pelos hormônios sexuais, mas a partir da menopausa, ela perde essa proteção e a partir dos 60 anos, ela também entra no time do fator de risco. Entendi. Seguinte, a idade. Por mais que nós tentemos modificar, não dá. A gente vai envelhecer e na medida que a gente envelhece, aumenta o risco de desenvolver as doenças cardiovasculares. Seguinte, o fumo. Esse é um grande vilão. Agora a gente começa a falar dos fatores de risco modificáveis. Tudo que está daqui para frente é modificável. Depende de nós. Depende de nós, exclusivamente de nós. E o cigarro é um deles. É o grande vilão, ele mata milhões de pessoas por ano, seja por doenças cardiovasculares, câncer e etc. A hipertensão. A hipertensão é um grande vilão, é um potente fator de risco. Assim um salzinho ali, doutor. Exatamente, e vem aumentando a proporção de hipertensos na população. Primeiro que a nossa população está envelhecendo, está aumentando o número de pessoas idosas. Segundo, temos um grande vilão dentro de casa, é o saleiro. Vamos falar um pouquinho, doutor, que é importante para quem está em casa entender. Dizem que o Brasil ele consome muito sal, doutor, ele vai lá, tem aquelas batatas fritas que já vem salgadas, a gente coloca um pouquinho mais. Um pouquinho. E etc, e está colocando, qual é a quantidade relativamente ideal por dia do consumo de sal, doutor? É que a gente consuma de 1 a 2 gramas de sal por dia. Então, o que equivale a 1 a 2 sachêzinhos daquele que, de repente, uma pessoa coloca numa única refeição. Uma salada, etc. Né? Um ou dois daquele lá. Não podemos esquecer no dia inteiro. No dia inteiro, porque os alimentos já têm o sódio próprio dos alimentos e mais o que é utilizado no preparo. E você acrescenta mais sal, então isso é uma carga de sódio muito grande. 1 ou 2, máximo 3 por dia, mas quanto que o brasileiro consome? O consumo do brasileiro, não tem esse número em mente, mas chega a 5, 8 gramas. Eu já ouvi falar de 14, 15. Também números bastante ou seja, é elevado. Estamos muito comendo. Porque muita gente diz, aproveitando esse momento, assim, vai aquele refrigerante, ele é zero, etc., é diet, ele pode diminuir o açúcar, mas aumenta o sódio. Você tem que compensar, né, de alguma maneira, a redução de uma coisa você tem que compensar. Né? Então, o sal é um dos grandes vilões da nossa saúde, da nossa má saúde. Entendi. Né? Seguinte, aqui a dislipidemia, que é o tema de hoje, o colesterol, que está intimamente ligada aos hábitos alimentares não saudáveis. Olha a foto que esse homem trouxe ali, olha só. Não é para dar água na boca, não, né? Então, a alimentação inadequada é um importante eu estou vendo aí carboidrato, estou vendo aí gorduras, etc. Gorduras trans. Isso vai passar para a veia. Né? Vai passar lá na veia. Eu vou mostrar depois para vocês como é que fica o sangue depois de uma feijoada ou depois de um churrasco. Não perca, não perca. O diabetes é um importante fator de risco e que precisa ser, aqui eu coloquei pela importância do controle do diabetes. Então nós temos que controlar todos esses fatores de risco de uma maneira bastante agressiva. Seguinte,
e a dupla dinâmica que andam de mãos juntas, dadas, né, que é a obesidade e o sedentarismo. Uma leva a outra. Uma leva a outra. A obesidade aumenta a resistência à insulina, piora o diabetes, ou faz quem não é diabético aparecer um diabetes. Então, a gente tem que combater a obesidade através da fuga do sedentarismo. Esses são os fatores de risco, doutor, cardiovascular. Fatores então, de risco. Tudo vai levar para o coração, vai parar lá. E o coração vai ter que jogar isso para frente, através das artérias, etc. Né? Aí, Exatamente. E o colesterol, ele tem uma íntima relação com a aterosclerose, tá? Átero, que significa? Átero é endurecimento. Endurecimento. Tá? Átero é vaso, esclerose e o endurecimento do vaso. Tá? Então, aterosclerose, átero de artéria, esclerose de endurecimento do vaso. Então, nós temos aqui uma artéria saudável, parecida, o desenho lembra aquela que nós vimos anteriormente, e aqui com a doença. Então, isso é deposição, é uma placa aterosclerótica dentro de um vaso, estreitando, endurecendo e estreitando a luz do vaso. Para quem está em casa entender, aqueles fatores de risco que a gente viu na tela anterior, predispõe a isso. Vai levando a isso, né, doutor? Exatamente. Seguinte. Vamos lá? Aí aqui eu trouxe uma artezinha para vocês, para mostrar como é que se desenvolve a aterosclerose. Esse é um vaso normal, então nós temos aqui a parede do vaso, aqui são as células endoteliais que revestem a parede interna do vaso. Vejam que é uma célula colada ao lado da outra. Então, um tapete extremamente fino, extremamente delicado. E o sangue está correndo ali. Aqui está o sangue, as hemácias, as plaquetas, o colesterol, as células de defesa. Pois bem, seguinte, mais um clique e... Por algum motivo, algum processo leva a uma disfunção. A todos aqueles fatores de risco, ou a combinação de todos eles, leva a um processo de disfunção endotelial. Atacou uma célula. Exato, uma região das células endoteliais. Seguinte, a partir daí, o colesterol vai ser chamado para essa região, ele vai se aderir à membrana, à parede do vaso. Perceba aqui, o movimento aqui, ele está colando aqui. Colando aqui, seguinte, e ele vai ser internalizado para dentro da parede do vaso. Pronto. Jesus. Começou o processo da aterosclerose. Você pode perguntar, quando que isso começa? Na infância. Acredita-se que pode ser que isso comece intraútero. Mas na infância, na hora que a mãe muda do leite materno para a papinha, começou o processo. Dependendo da sua bagagem, você vai ter esse processo mais exagerado ou mais acelerado, dependendo daqueles fatores de risco e de algumas outras condições. Mas, doutor Silvio, assim, aquela criança, nossa, tá gordinha. Gordinha é sinal de saúde. Doutor? De jeito nenhum. Nós temos a obesidade infantil, é um problema de saúde pública. Nós temos uma taxa de crianças obesas acima de 50%, o que é muito grande, né? E é preocupante demais, cuidada, porque eles vão se tornar adultos doentes. Entendi. E isso é um problema sério de saúde pública que tem que ser combatido na infância. Gostei do vídeo. Tem mais, doutor? Bacana, tem. Esse processo vai, ao longo dos anos, vai formar aquela placa de gordura que nós vimos nas ilustrações que a gente tinha anteriormente. Está crescendo isso daqui é uma placa de gordura pequenininha, praticamente não compromete a luz do vaso, ou seja, essa é uma doença... O trânsito flui relativamente normal, os caminhões, os carros, enfim, as motos passando. Tudo passando aqui, sem restrição. Né? Não há controle de velocidade nenhuma, né? Pode passar à vontade aqui. Mas já tem um pequeno desviozinho. Tem um problema aqui, tá certo? Dependendo do como você cuidar das suas artérias, dos seus fatores de risco, isso daqui pode ficar assim ou progredir. Mas tem outra coisinha, doutor, tem outros elementos ali, ó. Uma placa de aterosclerose não é só colesterol. Tem a gente outras sujeiras. Isso, na década de 80, a gente achava que era só o colesterol, por isso o ovo, aquela coisa toda, porque a gente achava que era só o colesterol. Hoje a gente sabe que essa doença, na realidade, ela tem um fundo, uma inflamação, um processo inflamatório por baixo. E ela envolve várias outras coisas. Vejam, tem células de defesa, que é um processo inflamatório, tem deposição de cálcio, várias outras coisas. Aqui nós temos uma placa de ateroma já bem alimentada, bem grandinha, já diminui o diâmetro do vaso, dificulta a passagem das hemácias e é aí que aparecem os sintomas de dor no peito, dor para caminhar quando a pessoa caminha e sente dor. Por quê? A quantidade de sangue que passa não é suficiente para nutrir
os tecidos que estão adiante da placa. É como um trânsito, né? Você está numa grande avenida, uma grande rodovia, de repente assim está normal e você começa a verificar as plaquinhas, estreitamento de pista à direita, estreitamento de pista à esquerda. Então, mais ou menos isso, olha são as placas, o trânsito começa a ficar mais lento, mais apertado, às vezes tem que parar, etc. É uma complicação. Então, está aqui uma imagem maravilhosa, né? Agora, imagina, Frei, numa situação de repouso, essa mesma placa pode não provocar sintoma nenhum. Então, eu posso ter essa placa aqui, o senhor pode ter essa placa. Em situação de repouso, não traz grandes problemas. Porém, quando você se expõe a uma situação de esforço, uma caminhada mais apressada, uma corrida, vem a dor no peito. Você para, melhora. Porque aumenta a pressão do sangue, o sangue tenta passar e não consegue. Na realidade, aumenta a demanda de oxigênio dos tecidos. Entendi. Como a quantidade que está passando está limitada, ela não consegue mandar a quantidade suficiente de oxigênio e nutrientes. Então, os tecidos vão sentir a falta desses nutrientes e a manifestação disso é a dor, o cansaço, às vezes. Agora, a gente pode, doutor, aqui o senhor exemplificou uma partezinha de uma artéria, né, entendeu? Agora, a gente pode ter isso no corpo inteiro, doutor. Sim, essa é uma doença sistêmica. Por isso que é doença cardiovascular. Ela pode se manifestar no coração, no cérebro, o AVC, o derrame cerebral, que é uma maneira equivocada da gente falar, o acidente vascular cerebral, no caso por isquemia, onde ocorre o entupimento, não por sangramento, no caso por isquemia, por estreitamento. Ô, doutor, na primeira tela que o senhor colocou os fatores de risco, lá fez aquele relógio lá de situações, histórico familiar, enfim, diabetes, é o conjunto daquilo tudo, fumo. Mas a pessoa tem, mas eu não fumo, então não vou ter. Então, eu preciso ter todos aqueles fatores de risco ou basta um ou dois para provocar? Basta um ou dois. O fator de risco é qualquer situação anormal em que você exposto a essa situação durante longo tempo vai desenvolver uma doença. Então, você pode ter como único fator de risco o diabetes. Entendi. Mas a gente vai envelhecendo. Então, você vai somando essas coisas. A idade está chegando. Por isso, não é tão raro eu pegar pacientes que você não encontra nenhum fator de risco. Bom, o que é isso? Significa que nós não conhecemos tudo dessa doença. Mas a grande maioria tem pelo menos um daqueles fatores de risco. O mais comum, haver uma combinação deles. Alguns têm todos eles, outros têm alguns. Doutor, eu não vi que naquele primeiro desenho daquele relógio de fatores de risco não está ali a bebida, o álcool. Faz mal também? O álcool, ele agride, pode agredir a célula muscular cardíaca, mas ele não é um fator de risco para a doença aterosclerótica. Ele pode causar danos ao músculo cardíaco, consumo exagerado, ao fígado, mas ele não está envolvido diretamente na doença aterosclerótica, o consumo exagerado do álcool. Aí, doutor, a gente vai fazer um hemograma, ok? O médico pede um hemograma completo, enfim, de repente tem aqueles números. HDL, LDL, colesterol total, como é que a gente pode interpretar isso, doutor? Vamos seguir adiante? Vamos lá, diretora, vamos passar as... Vamos entender... Isso, estamos aqui... Pode ir o seguinte, então... Então, acabou aqui a nossa doença aterosclerótica. Okay. Então, vamos voltar um pouquinho ao colesterol. Como é que funciona isso? Então, quando nós nos alimentamos, as gorduras vão ser, como ela não consegue ser transportada no sangue, porque ela é uma gordura, ela é empacotada em pequenos pacotes que nós chamamos de quilomicrons. Ele sai do intestino, absorvido, cai na circulação, e esses quilomicrons vão levar a gordura para o fígado. Ao longo do caminho, na circulação, parte dessa gordura vai ser utilizada pelos tecidos na forma de dos ácidos graxos, energia, vai se acumular nos tecidos adiposos. E o que continuar são os remanescentes. Pode dar um clique. Então, esse é o primeiro passo. Então, absorveu a gordura, o quilomicron. Seguinte, passou a distribuir uma parte pela circulação periférica. Seguinte, uma parte vai retornar para o fígado. Seguinte, no fígado ele vai ser metabolizado e vai ser acoplado a uma outra lipoproteína, que é o VLDL. É uma lipoproteína de muito baixa densidade que vai carregar esse colesterol, essa gordura, de novo através da circulação, distribuindo entre tipo uma peneira, doutor, vai peneirando, passa uma vez, depois volta, peneira de novo. Exatamente. A ideia, a metáfora é exatamente essa. Tá? Seguinte,
Então, distribuiu uma parte e aqui ficam os remanescentes do VLDL, que vai ser o IDL e o LDL, tá? Eles vão retornar para o seguinte, vão retornar para o fígado e vão ser reprocessados, vai ser ressintetizado o LDL. Aqui está o LDL. O LDL tem a função de carregar o colesterol e entregar para os tecidos do corpo. Olha só, o LDL, tá? Ele que vai mandar lá para... Perfeito. E nós temos o HDL, que quando você tem excesso, ele retira, é o transporte reverso. Aí ele detecta que existe excesso de colesterol, ele vai lá, retira esse colesterol em excesso e leva para o fígado e o processo fazer começa. A peneiração de novo. Exatamente. Bom, uma pessoa que não tem problema de colesterol, é isso, funciona tudo bonitinho. Você está em equilíbrio. O problema é quando você tem excesso de LDL, você tem excesso de colesterol, e aí o LDL é uma molécula meio desmanzelada. Ok, doutor, eu tenho que fazer uma pergunta nesse sentido, dá tempo, claro que eu tenho. Ok, vai para o fígado, a gordura, etc., um processo... o fígado não pode reter, quando a gente fala assim, esteatose hepática, gordura no fígado, também, doutor, o fígado que está retendo aquela gordura para ele, doutor? Sim, ele está acumulando gordura. Isso é um acúmulo anormal de gorduras, tá? No fígado, em volta dos tecidos dos órgãos abdominais, em todo o corpo nós somos um grande reservatório de gordura. Se a gente não queima a energia que a gente absorve, ela vai ser transformada em gordura, vai ser armazenada na forma de gordura. Tá, então dá tempo ainda, o que é LDL e HDL? Ou seja, LOL, então, que é baixo, H alto. Vamos para a seguinte imagem. Por favor. 7, 8, ok, 8. Já. Olha aqui, olha, volta um pouquinho. Lembra que eu falei esse daqui é um sangue, o plasma, depois de uma feijoada. Você colher o sangue e deixar ele à noite na geladeira, no dia seguinte vai estar aqui. A mesma gordura que a gente vê nos pratos está dentro da nossa circulação. Daí a importância... Isso está no sangue, doutor? Está no sangue. Isso daqui... Gente, vocês percebem, aquela pontinha de baixo, o vermelhinho, é o sangue. O resto é gordura. O resto é o que... Feijoada caprichada. Meu Deus do céu, gente. Olha lá. Seguinte... Bom, então nós temos os tipos de colesterol. Eu trouxe 2, são os mais famosos. Eu falei do VLDL, do IDL. Nós temos 2, o LDL e o HDL. O LDL é o colesterol ruim. Poxa, mas ele é ruim? Não. Ele pega o colesterol e ele distribui pelo nosso organismo. Então ele é bom. O problema é que quando ele está em excesso, ele causa problemas. Por que ele causa problemas? Como eu falei, ele é uma molécula meio desmanzelada. Ele vai carregando colesterol e vai derramando colesterol em qualquer lugar, né? Então ele está aqui meio chateado, está vendo o lixo aqui, a sujeira, e isso vai se acumulando. Imagina que se isso daqui fosse uma artéria, vai acumulando sujeira. O HDL vê essa sujeira e vai retirando, e vai levando. Por isso que o equilíbrio entre essas duas moléculas é muito importante, para que não ocorra acúmulo de lixo. Agora, quando eu tenho muito dessa e pouco dessa, aí eu tenho um problema. Então, nós temos aqui os níveis. Opa, atenção isso aqui, para você interpretar. Aquele hemograma que você tem aí, olha, né, presta atenção agora, que é uma maneira de você interpretar os hemogramas que você tem, os números aqui. Então, para o colesterol ruim, qual o valor, os valores que a gente almeja? Bom, abaixo de 100 miligramas por decilitro é o valor ótimo, excelente. Tá? Mas para a população... LDL é abaixo de 100. Né? Mas para a população geral, que não tem fatores de risco, pessoas saudáveis, a gente preconiza que fique entre 100 e 129. Uma pessoa que eu sei que tem doença coronariana, que tem problema, eu não posso mais aceitar esse nível. Eu tenho que querer algo abaixo de 100 miligramas por decilitro. Porque ela pode chegar lá. Exatamente. Entre 130 e 159 é um valor intermediário. Olha, é bom você começar... É o sinal do amarelo do farol, do semáforo. Está na hora de você fazer exercício, de você rever os seus hábitos alimentares, substituir algumas coisas. Acima de 160 o risco é alto, acima de 190 o risco é altíssimo. Tá? E o HDL? O que a gente preconiza é que ele seja acima de 40 miligramas por decilitro. Aí como que eu faço para aumentar o HDL? Isso é importante. Como aumentar o bom, o exército do bem ali. Nós não temos remédios efetivos para aumentar, nós temos remédios para baixar o colesterol ruim, mas não temos medicamentos para aumentar de uma maneira efetiva, consistente, o colesterol bom. Mas nós temos uma coisa muito boa, que é melhor do que remédio. É atividade física,
e dieta adequada. Consumo de óleos saudáveis, o azeite, por exemplo. Nós vimos na reportagem inicial as fibras vegetais são de extrema importância no controle do colesterol, porque o colesterol, a gordura para ser absorvida, ela precisa da bile. E a bile, ela se enrosca nas fibras alimentares e é levada embora. Então, boa parte da gordura é carreada junto com o bolo fecal por meio das fibras. Então, é importante que você tenha fibras durante a sua alimentação, tá? Porque vai diminuir a quantidade de gordura que você vai absorver. E atividade física. Algumas pessoas, infelizmente, apesar de todos esses cuidados, não conseguem subir o colesterol bom, por mais que a gente tente. Porém, não pode desistir, não pode desanimar. Ah, puxa, eu fiz tudo direitinho, a dieta, o exercício, e ele não sobe. Ok, continue fazendo isso, porque melhor desse jeito do que se você não estivesse fazendo dessa maneira. Uma hora ele vai, né? Porque a atividade física e a dieta vão contribuir para reduzir o colesterol ruim. Você pode não aumentar isso, mas com certeza você vai melhorar esse daqui. Agora, esse quadro, doutor, assim, esse quadro aqui do colesterol ruim, ele esses números, essa tabela, é uma tabela só para adulto ou é para jovem, adolescente, criança ou é normal, doutor? Essa é predominantemente para adulto. Adulto. Porque como que a gente chega nesses valores? A gente vai olhando esses valores e acompanhando em populações e vai acompanhando a evolução dessas pessoas. E você vai vendo a ocorrência dos eventos. Então você consegue determinar faixas. Na infância, a mesma coisa que determinar níveis de pressão na criança. Você tem faixas etárias. Então, dependendo da faixa etária, os valores vão ser diferentes. Lembrando que os medicamentos para o colesterol não devem ser a primeira opção para ninguém. A primeira opção é sempre atividade física e dieta, principalmente para os adolescentes. Porém, quando essas ferramentas baratas e de fácil acesso não funcionam, aí a gente vai indicar o remédio até para o adolescente, dependendo de caso a caso, evidentemente. Olha, a gente vai falar sobre no próximo bloco os tratamentos, etc. Mas para você, ficar em casa, assim, saber na hora de interpretar, HDL, já esqueci, o LDL é bom, né? Então, lembra-se, só uma dica, você está acompanhando o vídeo de saúde, a imagem está chegando nítida na sua casa, hoje todo mundo fala de HD, né? HD, ou seja, imagem alta definição, né? Alta definição, high definition. Então, para você entender o que é o bom, lembra-se, HD, high definition, né? Claro, o significado, mas assim, o HD é o bom, né? A imagem é boa, né? O L tem que ficar preocupado, gente. Isso está muito bom o programa, está muito bom, as perguntas estão chegando. No próximo bloco a gente quer ler a pergunta para você, quer que você participe também, interaja conosco, afinal de contas, está aqui uma sumidade, se tem alguém nesse planeta que entende do assunto de hoje, está aqui hoje, o Dr. Silvio. Gente. Vou chamar o intervalo na sequência, temos muito mais vídeo de saúde só para você, não sai daí, a gente volta já.